Jung dizia que todos nós, desde a infância, aprendemos a usar máscaras. Máscaras sociais, máscaras emocionais, máscaras que servem para sermos aceitos, amados ou pelo menos tolerados. Ele chamou essa máscara de persona. A persona é necessária. Sem ela, viver em sociedade seria quase impossível. Você não fala com seu chefe da mesma forma que fala com seu filho. E não se comporta numa entrevista de trabalho como se comporta com seus amigos de infância. A persona ajuda a manter a ordem, a criar papéis, mas o problema começa quando a persona deixa de ser apenas uma máscara e passa a ser a sua identidade. Pense nisso. Quantas vezes você sorriu sem vontade apenas porque era esperado? Quantas vezes você disse está tudo bem, quando na verdade o que queria era gritar? Quantas vezes você aceitou um destino pronto, a profissão, o casamento, o estilo de vida, não porque era o que pulsava no seu coração, mas porque era o que cabia no personagem que escreveram para você? É aqui que a vida se torna perigosa, porque quanto mais você se prende à persona, mais distante fica do seu verdadeiro eu, e chega um momento em que você não sabe mais se o que sente é realmente seu ou apenas uma reação automática do personagem. Jung dizia que isso é como viver em uma prisão invisível. Você se acostuma tanto com as grades que nem percebe que está preso. E pior, começa a defender a prisão. Começa a acreditar que esse papel é a sua identidade real. Mas deixa eu te contar algo. A vida sempre dá sinais de que você não está no caminho da individuação. Esses sinais podem vir em forma de ansiedade sem motivo. Uma tristeza que aparece do nada. Um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Às vezes você pode até alcançar tudo o que disseram que era sucesso. Dinheiro, status, reconhecimento. E ainda assim, sentir que falta alguma coisa. E falta mesmo. Falta você. Agora perceba o quanto isso é sério. Talvez você esteja vivendo metade da sua vida apenas como uma máscara. E talvez essa seja a razão pela qual você sente esse peso invisível. Essa inquietação que parece não ter nome. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que Jung chamava de a sombra, a parte que você tenta esconder de si mesmo, mas que não desaparece só porque foi reprimida. E eu vou te mostrar como essa sombra pode estar gritando para você acordar e viver de verdade. Mas antes de chegarmos lá, eu quero que você faça um exercício agora mesmo. Escreva nos comentários qual papel você sente que mais tem representado nos últimos anos. Será o trabalhador incansável, a mãe perfeita, o filho obediente, o homem forte que nunca pode demonstrar fraqueza? Escreve aí, porque só de colocar em palavras já é um passo rumo a quebrar a ilusão da persona. A persona é a máscara que mostramos ao mundo. Mas e aquilo que escondemos? Aquilo que varremos para baixo do tapete, fingindo que não existe? É aí que entra outro conceito poderoso de Jung, a sombra. A sombra não é só aquilo de ruim que você não quer mostrar. É também tudo aquilo que poderia ser sua força, mas que você escondeu porque disseram que não era adequado. É como se fosse uma caixa onde você tranca partes inteiras de si mesmo. Quer um exemplo simples? Pense naquela criança que um dia foi espontânea, criativa, que queria dançar, desenhar, cantar. Mas em algum momento alguém disse: isso não dá futuro, isso não é coisa de homem. Você nunca vai ser boa nisso. O que acontece? A criança guarda esse lado dentro da sombra. Cresce e se torna adulta. E passa a acreditar que não sabe mais criar, que não tem talento, que não pode se expor. Mas lá dentro, ainda existe o artista. Ainda existe a criança que sonhava. Outro exemplo, quantas vezes você já sentiu raiva, mas se obrigou a engolir seco porque não era hora de brigar? Quantas vezes você quis chorar, mas segurou as lágrimas porque homem não chora? Ou você precisa ser forte? Cada vez que você reprime um sentimento verdadeiro, ele não desaparece, ele vai para a sombra. E a sombra tem uma regra cruel. Tudo o que você recusa olhar, mais cedo ou mais tarde volta para te cobrar. É por isso que algumas pessoas explodem do nada, como se uma raiva guardada por anos viesse à tona em segundos. É por isso que você, às vezes, sente uma tristeza profunda sem motivo aparente.
É por isso que repete padrões em relacionamentos, como se estivesse sempre preso ao mesmo ciclo de dor. Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino lá fora. Olha que forte isso. O que você esconde de si mesmo, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer na forma de pessoas, situações ou crises. Você já reparou como parece que algumas coisas se repetem na sua vida? Aquela amizade que sempre acaba do mesmo jeito. Aquela relação amorosa que começa intensa, mas termina igual. Aquele trabalho onde, não importa o quanto se esforce, você sempre sente que não é valorizado. Será que isso é azar? Ou será que é a sua sombra tentando chamar sua atenção? Agora deixa eu te provocar. Talvez você esteja lutando contra inimigos externos quando, na verdade, a batalha é interna. Talvez o que te atrapalha não seja o mundo, mas a parte de você que foi exilada para a sombra. E daqui a pouco, eu vou te mostrar como esse confronto com a sombra é, na verdade, um portal para o seu verdadeiro eu. Mas antes de irmos para isso, eu quero que você escreva nos comentários: qual foi a última vez que você sentiu que estava repetindo o mesmo erro, a mesma situação, como se fosse um ciclo? Compartilha, porque a sua história pode despertar outra pessoa que está vivendo o mesmo. Imagine por um momento que você está numa casa antiga, escura, cheia de portas fechadas. Algumas dessas portas você nunca abriu porque disseram que atrás delas havia coisas perigosas. Outras, você mesmo trancou porque não queria lidar com o que estava lá dentro. Essa casa é a sua própria mente, e atrás de cada porta fechada está um pedaço da sua sombra. Jung dizia que a individuação, esse caminho de se tornar quem você realmente é, exige coragem para abrir essas portas, enfrentar os medos, as vergonhas, as culpas e até mesmo os desejos que você escondeu de si mesmo. Mas não apenas isso. Também exige resgatar talentos e forças que foram abandonados porque alguém um dia disse que não serviam. Quer ver como isso aparece no cotidiano? Pense naquele profissional que trabalha duro todos os dias, mas sente um vazio inexplicável. Ele pode ter uma carreira respeitada, mas lá dentro existe um sonho antigo. Talvez ele quisesse ser músico, artista, viajante, professor. Esse sonho foi trancado numa dessas portas da casa interior. E agora, mesmo com o sucesso aparente, ele sente que algo falta. Ou pense naquela mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros. Filhos, marido, família. Ela se dedicou tanto ao papel de ser o suporte de todos que esqueceu quem era. E lá dentro, atrás de uma porta esquecida, existe uma mulher que ainda deseja criar, aprender, crescer. Só que essa parte dela foi jogada para a sombra. E sabe o que acontece quando ignoramos por muito tempo essas portas? A casa começa a nos cobrar. O vazio aparece. A tristeza surge. O corpo dá sinais. Insônia, ansiedade, doenças psicossomáticas. É como se a sombra dissesse: ei, você não pode viver apenas pela metade. Eu também faço parte de você. Agora deixa eu te contar uma verdade que pode incomodar. Quanto mais você foge da sua sombra, mais ela controla a sua vida. Porque tudo o que você não encara te domina por trás dos bastidores. É como se você fosse um boneco nas mãos daquilo que tenta negar. Mas quando você tem a coragem de olhar para a sombra, algo extraordinário acontece. Você descobre que aquele quarto escuro não era apenas um depósito de dor, mas também um lugar de tesouros esquecidos. Jung dizia que dentro da sombra existe ouro, dons, forças e potenciais que você perdeu pelo caminho. Por exemplo, a raiva que você sempre reprimiu pode se transformar em coragem para dizer não, para se impor, para não aceitar abusos. A tristeza que você sempre escondeu pode se tornar sensibilidade, empatia e compaixão pelos outros. Até mesmo seus erros do passado, quando encarados de frente, podem virar sabedoria e guiar outras pessoas. É por isso que a individuação não é um processo confortável. É um chamado para atravessar o escuro da sua própria alma e resgatar aquilo que você deixou para trás. Agora, preste atenção. Daqui a pouco eu vou te mostrar como esse caminho da sombra leva a algo ainda maior. O encontro com o si mesmo, aquilo que Jung via como o centro da psique.
o núcleo da nossa verdadeira identidade. Mas antes, eu quero que você reflita e escreva nos comentários. Qual é a porta da sua casa interior que você tem mais medo de abrir? É a dor da infância? É um sonho abandonado? É um erro que você nunca perdoou? Compartilha, porque só de nomear essa porta, você já começa a enfraquecer o poder que ela tem sobre você. Imagine que você está no topo de uma montanha, sozinho, depois de uma longa e difícil escalada. O vento bate no seu rosto. Você olha ao redor e percebe algo. Tudo o que você conquistou até aqui, os papéis, as máscaras, os sacrifícios, ainda não responde à pergunta mais importante. Quem sou eu de verdade? Esse momento de silêncio é o encontro com o si mesmo, o núcleo da psique que Jung chamava de self. Não é apenas mais um papel, não é a persona, nem a sombra, nem aquilo que os outros esperam de você. É a essência que você carrega desde o nascimento, a voz interior que sabe quem você realmente é. No cotidiano, esse encontro pode se manifestar de formas sutis. Talvez seja aquela sensação de plenitude que surge quando você faz algo que ama, mesmo sem reconhecimento. Ou aquela paz inesperada ao estar sozinho, quando percebe que não precisa fingir. Ou ainda aquele arrepio que sente ao tomar decisões alinhadas com seus valores mais profundos, mesmo que contrariem expectativas externas. Pense em alguém que largou um emprego seguro para seguir um sonho antigo. A sociedade pode ter chamado de loucura. Os amigos podem ter criticado, mas dentro dele existia uma força que o empurrou para ser verdadeiro consigo mesmo. Esse é o chamado da individuação. Fazer escolhas que ressoam com seu si mesmo, não apenas com as expectativas alheias. E aqui vai um ponto crucial. A individuação não é sobre perfeição. Não é se tornar alguém ideal ou viver sem erros. É integrar tudo o que você é. Luz, sombra, talentos, medos, falhas, em uma existência autêntica. É transformar o caos interno em harmonia, mesmo que imperfeita, e viver de forma alinhada com quem você realmente é. Por exemplo, pense na vida de um pai ou mãe que aprendeu a se colocar primeiro em alguns momentos, sem culpa, para poder realmente cuidar da família com presença. Ou naquela pessoa que decide dizer não para relações que não a respeitam, mesmo que isso doa. Cada pequeno passo assim é um encontro com o si mesmo, é uma conquista da individuação no cotidiano. E agora, para refletir profundamente, você tem se permitido ouvir essa voz interior ou ainda vive mais pelos mapas que os outros desenharam para você? Porque quanto mais você se distancia do si mesmo, mais vazia se torna a sua vida, mesmo que tudo pareça em ordem por fora. Então, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para me aproximar do meu verdadeiro eu? Que ação, por menor que seja, me conecta com quem eu sou de fato? Anote isso, pense nisso, e se quiser, compartilha nos comentários. Cada passo rumo ao seu si mesmo é um passo para uma vida mais plena e autêntica. Chegar até aqui é como caminhar por um longo corredor de espelhos. Cada reflexo mostra uma versão sua. A persona assombra o si mesmo. Mas Jung nos lembra que o objetivo não é se perder em reflexos, e sim integrar todos esses aspectos em uma vida coerente, autêntica, verdadeira. Integrar a individuação na vida cotidiana significa algo muito simples, mas poderoso. Viver consciente de quem você é a cada escolha, a cada gesto. Não se trata de grandes transformações instantâneas, mas de pequenos passos consistentes. Por exemplo, dizer não quando é preciso, sem culpa, respeitando seus limites. Reconhecer suas emoções, mesmo as desconfortáveis, em vez de engolir tudo. Redescobrir talentos ou hobbies esquecidos, como tocar um instrumento, desenhar, escrever ou simplesmente caminhar na natureza. E, principalmente, agir de acordo com seus valores, mesmo que isso vá contra expectativas externas. Imagine alguém que sempre quis ensinar, mas se tornou advogado por pressão familiar. Integrar a individuação não significa abandonar tudo, mas buscar formas de trazer esse desejo à tona.
aulas de reforço, cursos, voluntariado. Cada pequena manifestação do seu verdadeiro eu fortalece o caminho da individuação. Outro exemplo. Pense em uma mulher que reprimiu sua sensibilidade para se encaixar em um mundo competitivo. Integrar a individuação seria permitir-se sentir, se emocionar, expressar empatia, sem medo de julgamento. É resgatar a própria humanidade. E aqui está a grande sacada. Quanto mais você se permite viver alinhado ao seu si mesmo, mais leve se torna a vida. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos mais verdadeiros, a rotina mais significativa. A ansiedade e o vazio começam a diminuir, porque você não está mais lutando contra si mesmo. Você está vivendo, Jung dizia, não podemos nos tornar quem somos sem nos confrontar com quem fomos. E é exatamente isso que percorremos juntos nesta jornada. Conhecemos a persona, encaramos a sombra, encontramos o si mesmo e agora podemos integrar tudo isso na vida real. Então, para fechar com chave de ouro, pergunte a si mesmo: quais máscaras eu posso retirar hoje? Que partes da minha sombra eu posso reconhecer e transformar em força? Que passos pequenos posso dar para me aproximar do meu si mesmo agora mesmo? Porque viver plenamente não é um destino, é uma prática diária. Cada escolha consciente, cada ato de coragem, cada momento de autenticidade é um tijolo na construção da sua vida verdadeira. E lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Todos enfrentamos nossas máscaras, sombras e medos. Mas a beleza da individuação é que, ao caminhar em direção ao si mesmo, você descobre que dentro de você há força, sabedoria e um tesouro que sempre esteve esperando para ser revelado. Então, respire fundo. Sinta a sua presença e dê o primeiro passo hoje. A vida que você sonha não está em outra pessoa nem no que os outros esperam de você. Está dentro de você, esperando para ser vivida de forma plena e autêntica. E antes de terminar, quero fazer um convite simples, mas importante. Se você se sentiu tocada por essa jornada, se essas reflexões fizeram você parar e olhar para dentro de si, inscreva-se no canal Saber de Ouro. Aqui vamos caminhar juntos, explorando mais profundamente a mente, a alma e a vida. Cada vídeo é uma oportunidade de descobrir algo novo sobre você, de despertar para o seu verdadeiro eu e de viver de forma mais autêntica. Então clique em inscrever-se, ative o sininho para não perder nada e venha continuar essa jornada com a gente. Porque a vida que você sonha não espera. Ela começa agora dentro de você.